Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, é só clicar aqui embaixo, que tem muito conteúdo importante que você pode levar para a sua família da medicina integrativa, a medicina que cura. Hoje eu tenho o prazer de receber a Nutri Fernanda Larraud. É um prazer, Fer. Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. Feliz, honrado de estar aqui. Ai, que Porque eu vou colocar lindo! água para você. Ai, que Uma delícia! lembrancinha. Imagina, obrigada, Fê. De Fer para Fer. E olha aí, vira Ai, do lado. gente, olha aqui que lindo! Vira o outro lado aí. Ai, que coisa linda! Sou eu! Obrigada! Ah, que carinho! Que bom. Obrigada, Fê. Hoje nós temos o prazer de recebê-la, que ela irá dividir conosco sobre o climatério e a menopausa, através da alimentação que a gente consegue bons resultados, né? Que é um tabu para a maior parte da mulherada, né, Fê? Com toda certeza, né? E já começa na aceitação, da dificuldade da aceitação. Coloco aqui. Dessa fase, porque muita mulher tem dificuldade de aceitar o envelhecimento. E quando a gente fala para essa mulher que ela está já no climatério, ela já começa a receber com quase como sendo uma sentença de morte. Você fala para ela, você está então na menopausa, aí para muitas mulheres elas entendem fim de vida, como se ali tivesse acabado. E não é. Não, bem ao contrário, né? Com certeza. E vamos, para começar, explica qual a diferença do climatério e da menopausa. Tá, então vamos lá. Climatério é a fase que antecede a menopausa. É a pré-menopausa ou perimenopausa, também chamada. E é uma fase que pode ter duração de 10, 12 anos na vida dessa mulher, para então chegar à menopausa. A menopausa em si, ela é uma fotografia, nada mais é do que um termo que se usa para dizer para uma mulher que tem 1 ano sem menstruação, né, ela ficou 1 ano sem nenhum tipo de sangramento, nem escape, nada. Então, completou esse 1 ano, a gente fala para ela, você está na menopausa, pronto. Agora, a vida que segue, você está na pós-menopausa e vai nela até o dia da morte. Perfeito. Então, por que a gente tem que entender essa diferenciação? Porque não é só uma questão de nome, é a gente entender que quanto antes eu inicio o cuidado, já no climatério, muito melhor vai ser essa menopausa. Então, por isso que é tão importante entender que existem esses dois momentos dentro da menopausa como um todo, né? Para que a gente intervenha mais cedo. Perfeito. Atualmente, como você enxerga a maioria das mulheres que em vidas tão turbulentas, com marido, filhos, trabalho, casa, ainda precisam estar atentos à baixa de libido em algum momento? Falta de disposição, calorões. Como ser feliz durante e depois da menopausa? Primeira coisa, se aceitando. Eu ensino os 3 As da menopausa para as minhas meninas. Eu falo que o A primeiro de aceitação, segundo A de acolhimento, terceiro A de ação. Então, para essa mulher que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, que somos nós, né, que a gente faz um monte de coisa, primeiro ela tem que se enxergar nesse processo e aceitar que é algo natural e que pode ser uma fase maravilhosa. Então, a partir do momento que ela aceita isso, que ela se entende, se enxerga nessa fase do climatério e da menopausa, aceita envelhecimento, ela então começa a olhar em volta, o que é que eu posso fazer por mim? Então agora eu arregaço as mangas e eu vejo o que está à minha disposição, o que eu posso fazer, para quem eu vou, para quem eu busco ajuda, onde eu sigo. E aí então, identificando isso, a gente vai para o terceiro A, que é o A da ação. Então depois que eu aceitei, depois que eu comecei a ver tudo que está acontecendo, eu faço realmente algo por mim. E é uma fase que pode ser maravilhosa. Quando eu falo isso, muita mulher olha para mim e fala, isso é papo seu, Fernanda. Imagina, eu tô aqui sofrendo com um monte de sintoma, como que essa fase pode ser maravilhosa? A partir do momento que você se aceita. Uma vez que você se aceitou, você vai se amar, você vai se conectar com você vai se acolher e vai agir. Perfeito. Você possui uma comunidade chamada Jornada MSP, que nos direciona para um grupo de WhatsApp. O que significa? Qual seria o intento desta comunidade? O MSP é um projeto, um método que eu desenvolvi, que é um método de acompanhamento online de mulheres, então no mundo todo, mulheres de língua portuguesa, chama Menopausa Sem Pausa, por isso que é o MSP. Porque realmente eu entendo que é uma fase de vida que ela não tem que parar para essa mulher. Então, quando essa mulher ela é direcionada para a comunidade, ali eu posto vídeos, eu posto matérias, eu posto receitas, eu interajo dentro da comunidade, dando condição para essa mulher realmente fazer algo por ela. Uhum. E sempre na busca do incentivo, né? De você incentivar essa mulher a querer viver melhor, a despertar para esse interesse. Uma grande dificuldade, Fê, que eu percebo na minha realidade, é justamente a mulher se achar merecedora desse cuidado.
né? Que o que a gente estava falando hoje mais cedo, que, por exemplo, essa mulher, ela faz por todo mundo. Ela olha para o marido, ela olha para os filhos, ela olha para o trabalho, ela olha para um monte de coisa, mas ela não olha para si. Isso. Então, é uma maneira dela estar inserida numa comunidade que são mulheres que estão passando pela mesma dificuldade, buscando a mesma solução. Então, todo mundo fala a mesma língua, né? E de uma maneira fácil, um acesso fácil. Tá ali na telinha do telefone, né? Perfeito. Um tema que vem sendo mais abordado atualmente, que antes quase ninguém falava, é sobre como as mulheres ficam mais esquecidas após a menopausa. Quais alimentos você poderia citar que auxiliam e estimulam na prevenção e Ótimo. melhora da memória? Essa questão do esquecimento, ou se não aquela sensação de mente vazia, muitas vezes, por exemplo, eu estou conversando com você, de repente eu falo, eita, o que eu ia te falar? Ou eu guardo uma chave num lugar, daqui a pouco eu vou aonde eu coloquei. Ou um outro tipo de associado a isso, que as mulheres manifestam e sentem muito, é uma sensação de vazio, como se fosse um nevoeiro mental, que esse é o nome dado a esse sintoma. Né? É um dos 140 sintomas associados ao climatério e à menopausa, é justamente essa questão da memória. E isso causa para a mulher um desconforto muito grande. Porque desde as pequenas coisas a coisas mais importantes, ela realmente começa a esquecer. E não é por falta de atenção, porque muitas vezes fala, porque você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E não é, porque está acontecendo, está havendo uma deficiência nutricional pela queda do estradiol, que começa a cair já nessa fase do climatério. Então, essa falta do estradiol sensibiliza os nossos neurônios, né? E associado a isso, a falta de uma alimentação rica em nutrientes. Então, um nutriente que é importantíssimo para a parte neurológica é o ômega 3, que é a gordura boa que a gente precisa. Então, para a ingestão dessa gordura boa, claro, existe a possibilidade da suplementação, sim, mas nem todo mundo pode fazer essa suplementação ou quer fazer. Então, quais são os alimentos? Linhaça é muito bom, chia é maravilhoso, azeite, açaí, cuidado com açaí, porque assim, açaí tem uma gordura boa, mas ele tem que ser puro. Não adicionado de xarope, perfeito. misturado com um monte de coisa. Então, peixes mais gordos também é muito bom. Sardinha é um peixe de preço acessível e que pode ser consumido. O atum também, mas é uma conserva que tem ali o óleo. Você descarta o óleo, você ainda aproveita o peixe que está ali, o atum. A sardinha em conserva também é uma boa opção. E óleos de gordura em geral, então olhinho de semente de abóbora, olhinho de semente de uva. Então, tudo isso é alimento bom que tem gordura boa para a gente trazer. Além disso, eu gosto muito de brócolis, quando a gente fala em saúde neurológica. Ele tem uma substância, o nome é estranhozinho, mas assim, chama sulfurafano. Função dele é fazer um detox de substâncias que não tem que ir para o nosso cérebro. Então, tudo na cabeça da gente são os impulsos nervosos, aqueles choquinhos que vão acontecendo para vir memória, para vir foco, concentração. E substâncias tóxicas da nossa alimentação, do nosso meio, eles vão se acumulando. E isso também piora muito durante a menopausa, isso se agrava. Então, quando a gente come brócolis, principalmente o brócolis, couve-flor também tem bastante, mas brócolis é muito rico em fazer essa detoxificação neurológica, que é muito importante. Que legal. Fale dos 140 sintomas associados à menopausa. Tá, eu Fala costumo... um pouquinho, né? Não precisa fazer 140. Tá falando 140, acabou o podcast. Uma coisa que eu até brinco, né? Sempre eu falo assim, eu não venho para ser a cavaleira do apocalipse, né? Porque parece que eu só venho propagar o que é ruim. Mas eu acho que a gente precisa saber contra quem eu vou batalhar, contra quem eu vou lutar. E eu sempre penso muito nisso. Quando eu conheço, não vou chamar de inimigo, mas quando eu conheço características de quem eu quero, né? Então, assim, nós temos vários, mas os mais importantes, os mais relatados. O fogacho, que são os calores. Muitas vezes acontecem no meio da noite, mas tem mulheres que têm esse calor também durante o dia, mas mais típico no meio da noite. Insônia, alteração de humor, queda de cabelo, perda de memória, foco, concentração, ressecamento de mucosas em geral, não só da mucosa íntima, mas também de nariz, de olho, coceira nos olhos, ardência na língua, dor nas articulações, dores musculares, enfraquecimento de unha, perda acelerada de colágeno, baixa de libido, que nós temos muito. São vários os sintomas. Esses são irregularidade menstrual, que às vezes a mulher começa ou aumentar muito o espaço do ciclo menstrual ou reduz muito, aumento ou diminuição do fluxo menstrual. Então, tudo isso, dor de cabeça. Eu fico até amanhã, né? Tá bom, falei um monte aqui. Mas tem muita coisa para prestar atenção. Perfeito.
Eu adoro aprender pratos saudáveis e conferir nas suas redes sociais receitas. Mas fala do suco que você faz, que é maravilhoso. O suco Libe Fresh. Esse suco, ele vem transformando a vida de muitas mulheres pela simplicidade do preparo e pela riqueza de nutrientes que tem nele. Eu fiquei quase 3, não vou dizer que eu demorei não, mas eu investi tempo, deu quase 3 meses tentando fazer combinação de nutriente para que agisse todo mundo em sinergia, melhorando libido na parte fisiológica do funcionamento do corpo, melhorando o fogacho, que está associado ao controle de temperatura que a gente tem. Então, eu comecei a estudar, eu falei, quais são os nutrientes que a gente precisa para trabalhar tudo isso? Então, enfim, esse suco, ele tem 7 ingredientes. Ele tem melancia, vamos lá, 7. Beterraba. Melancia, beterraba, couve, linhaça dourada, e tem que ser a dourada, daqui a pouco eu explico por quê, gengibre, inhame, couve, limão e água. Então, são ingredientes super simples, fáceis de serem encontrados, né? E por que não da linhaça marrom? Porque a linhaça dourada, ela tem uma substância que é considerada um fitoestrógeno. Até o nome fala, né? Fito vem de planta e estrógeno, estrogênio, estradiol que a gente produz. Então, é um tipo de substância que se assemelha com aquela que nós produzimos. Isso a gente encontra no inhame e na linhaça dourada. Então, juntando tudo isso, a gente consegue trabalhar fluxo de sangue, que aumenta, faz a vasodilatação. Vem muito nutriente por meio dos fitoestrógenos. Além disso, ferro, vitamina C, que são substâncias também importantes, associadas à melhora desses sintomas. E acaba que não fica só neles, né? Tem uma melhora sistêmica. O nosso corpo é tudo ligado, né? Tudo. Nada é solto. Então, quando entra esse suco Libe Fresh, ele melhora muito. E eu vou falar aqui 2 coisas que eu já sei que me perguntam muito. Horário de consumo, qual é o melhor horário? Melhor que ele seja consumido no meio da manhã. E se pode tomar todos os dias, pode tomar todos os dias. E a gente vê benefício a partir de 3 vezes na semana. Se é uma mulher que está sofrendo muito, que está com muito fogacho, por exemplo, começa todo dia. E depois passa para 3, 4 vezes na semana. Perfeito. Você aborda sobre o benefício para a saúde e a importância do consumo do inhame para as mulheres durante o climatério e menopausa. Isso. Ainda que nós não tenhamos, assim, excelentes estudos, mas existe uma luz para a gente ali dentro da ciência, mostrando que o inhame, ele tem um desses fitoestrógenos, que é um fitoestrógeno potente, que é a diogenina. E esse fitoestrógeno, então, quando a gente faz esse consumo frequente, não que ele faça uma reposição hormonal, não é isso, jamais. Mas ele começa a frear um pouco a queda do estradiol. E o consumo de inhame ajuda muito. E o inhame, ele é um alimento muito versátil, apesar de pouco consumido por todas as regiões. A gente vê muito no norte, nordeste o consumo. Mas é interessante trazer isso, e ele pode ser usado em suco, em vitamina, cozinhar com feijão, cozinhar com arroz, fazer o inhaminho, que é um danone de iogurte de inhame, que a gente faz com frutas, que é uma delícia. E o suco Libe Fresh tem, fazer cozido bem temperado. Tem gente que não gosta, que diz, ele é meio babentinho, não tem gosto. Mas saboriza. A cozinha, ela não precisa ser complicada. Basta que a gente tenha criatividade e tempere bem direitinho as coisas. Perfeito. Ingerimos vitamina C para o aumento e o ganho da imunidade, mas já fiquei sabendo que ele estimula e facilita excitação. Isso com a maioria das pessoas ou em algum grupo específico? Não, na verdade, a vitamina C, ela tem função por ser antioxidante. Então, se tudo que é antioxidante, se porventura alguém não sabe, né, que está assistindo não sabe o que é a função antioxidante, é como se fosse, então vamos falar o contrário, o que é oxidar algo no nosso corpo? É como se fosse a ferrugem no ferro. Então, substâncias que são antioxidantes, elas vão lá na nossa célula e faz aquela limpeza dentro por cima ali da camadinha da nossa célula para otimizar o funcionamento. Então, tudo que eu tenho que melhora esse funcionamento, que reduz essa ferrugem das nossas células, faz com que melhore não somente a excitação, que melhore, tem uma melhora sistêmica, inclusive pisar no freio do envelhecimento. Cremes, por exemplo, faciais, a gente não vê muito a base de vitamina C? Isso. Porque ele cria uma camada de proteção. É o mesmo que se a gente pegar uma maçã, pica uma maçã e deixa ela ao ar livre. Ela oxida, fica pretinha. Se a gente pinga limão nela, ela não fica mais. Então, é a mesma coisa que essa vitamina C dos alimentos faz dentro do nosso corpo. Ele oferece essa proteção. Perfeito. Hoje em dia sabemos que existem alguns exames que todas as mulheres deveriam fazer, pois eles mostram a indicação às inflamações na menopausa. Quais seriam esses exames? Porque eles nem sempre são solicitados pelos médicos.
Que, infelizmente, a gente vive uma realidade que pouquíssimos médicos sabem realmente profundamente sobre climatério e menopausa e que ficam presos a protocolos muito convencionais. Aquela medicina ainda muito tradicional, que a gente, né, a gente gosta muito de falar sobre isso, a medicina, né, uma medicina integrativa que seria importante. Então, tendo esse pensamento, você acaba ficando muito dentro de protocolos muito convencionais. Mas, olha, eu avalio sempre. Eu pego ácido úrico, ferritina, que a gente tem que... Porque ácido úrico é um marcador inflamatório que pouca gente pede. Porque, geralmente, se ele dá levemente aumentado, você vai olhar, quem não interpreta, né, com o olhar da inflamação, vai dizer para essa mulher o seguinte: você está comendo muita carne. Corta a carne da sua vida. E está longe de ser pela carne, porque a carne ela tem a substância que é a purina, que sobe o ácido úrico. Só que, quando a gente fala em ácido úrico e purina, para considerar risco de gota, teria que estar, assim, 10 vezes aumentado. E não é isso que acontece. Então, quando eu vejo um ácido úrico, vamos dizer que o dobro da referência máxima do que tem, isso é marcador inflamatório. Nós temos ferritina como marcador inflamatório. Acima de 150, acima de 170, já tem que ter atenção a ela. O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação no sangue. Outro exame, PCR ultrassensível, que é um exame extremamente importante da gente fazer e avaliar. O próprio hemograma, que é um exame mais simples que existe, ele dá para a gente pelo menos 20 interpretações diferentes, também associadas à inflamação e outros parâmetros importantes. Está muito mais, Fê, essa ideia do exame, está associada à questão do saber interpretar. Porque uma coisa é valor de saúde, uma coisa é valor de referência. Exatamente. Se a gente se prende a valor de referência, é o mesmo que se você me perguntasse assim, quantos anos você tem? Eu falaria para você algo em torno de 20 e 60. O que eu penso sobre valor de referência. Tipo né? isso. Então, quando a gente fala valor de saúde, existe um número que é saudável que eu esteja. E isso exige estudo, isso exige atualização. Então, ainda lá, por que tem médico que não faz? Porque talvez não esteja atualizado nesse ponto, né? Então, também pedir para quê? Se não vai Mas saber... isso é muito da medicina integrativa. Muito, né? Tanto que, assim, valores que a gente considera saudável para vitamina D, para B12, Exatamente. tá longe de ser o que o valor de referência tá ali no papel escrito. Verdade. Abordando o tema sobre a osteoporose na menopausa, o que deveríamos diminuir para que ela não aconteça e o que precisamos consumir mais em nossa alimentação? Ótimo. Ter cuidado com a cafeína, que a cafeína, a ingestão elevada de cafeína, ela expolia, ela tira o cálcio dos ossos. Então, existe uma situação dentro do climatério e da menopausa que, antes de chegar na osteoporose, é a osteopenia, né? Que já é a diminuição da massa óssea. A gente começa a ver um ossinho mais fragilizado. E a cafeína entra muito aí nessa questão. Então, Legal. reduzir ou evitar o consumo de cafeína. Ah, mas Fernanda, eu amo um café. Não vivo sem meu café. Tem a opção Diminui, hoje, né? diminui, ou vai para a opção do café descafeinado. Perfeito. E o café descafeinado, ele tem uma observação que a gente tem que ver só o meio de extração dessa cafeína que está escrito. Tem que ser extraída à base de água e não de química. Mas vem toda a escrito? embalagem tem um selinho. ela legal, não tem escrito sabia. que ela é extraída à base de água. Então, a cafeína, excesso de açúcar também acelera muito o processo de osteoporose. Aí não está associado ao alimento, mas a hábitos, a falta do exercício físico. Tá muito... Gente, como está associado a osteoporose com falta, Muito. com sedentarismo? Como está associado? Então, isso deveria ser evitado. O que a gente evita? E o que eu incluo? Alimentos que sejam fontes de cálcio. E quando a gente fala em cálcio, eu não falo simplesmente em leite e derivados, jamais, né? A gente não pode se fechar para isso. A gente tem uma infinidade. Então, por exemplo, vegetais verdes escuros são excelentes fontes de cálcio. Chia tem cálcio. Semente de gergelim negro tem cálcio. Então, são todos alimentos que a gente vai trazendo. Por isso a importância de uma alimentação variada. Porque, com exceção do leite materno, não tem um alimento que tem tudo que a gente precisa. Verdade. Ou esse alimento todo mundo gosta dele, ainda que ele existisse. Então, por isso que a gente varia tanto. Porque todo alimento ele vai trazer benefício. Então, a gente vai pegando um pouquinho de cada para colocar tudo junto. Então, cálcio, fósforo. Então, por exemplo, o que tem fósforo? Couve-flor, pepino, cenoura, as castanhas. Então, entramos de novo, alimentação variada. Tudo Né? começa na alimentação, Começa, né? não tem jeito. Abordando o tema da água com limão, o que você acha? Existe um mito muito grande da questão do emagrecimento, mas assim, nada se provou em relação ao emagrecimento associado ao uso do limão. Mas eu gosto muito do limão, por exemplo, para melhorar uma situação muito típica no climatério e na menopausa,
que é a redução do suco gástrico, da produção do ácido clorídrico no estômago. E isso é sintoma do climatério e da menopausa. Não é só para falar que uma ou outra mulher vai ter ou não. Isso é um dos sintomas dessa redução. E o nosso estômago, ele tem que ser ácido. Né? Uma analogia que eu faço sempre é igual a gente pegar um peixe cru, pingar um limãozinho. Ele não faz aquele cozimento ácido. A função do estômago é fazer aquilo no alimento. E se eu não tenho esse ácido lá dentro, esse alimento vai passar muito mais tempo no meu estômago, vai vir refluxo, vai vir azia, má digestão e estufamento. Se esse alimento fica no estômago muito tempo, ele vai passar infinitamente mais tempo no intestino. Fermenta, gases, dor, aí começam todos aqueles sintomas que as pessoas falam, estou com meu estômago alto. Na realidade, não é o estômago que está alto, é o intestino que está sendo muito fermentativo. E tudo isso associado a essa questão da acidez, piora a absorção de vitamina B12, pode levar uma pessoa a uma anemia megaloblástica por falta de vitamina B12. Então, o limão, ele tem muito essa função, além de ser, óbvio, fonte de vitamina C, que a gente tem nele, então, estresse oxidativo, né, dele, e que eu gosto bastante. E o vinagre de maçã, o que você... Gosto muito. Qual é a função dele? Ele tem ácido málico, que é uma substância extraordinária para a gente, trabalhando redução de glicemia, que então existem estudos excelentes mostrando a associação da ingestão diária de vinagre ali 20, 30 minutinhos antes. Isso. Então, fazendo com que não tenha, principalmente pessoas que têm resistência à insulina, síndrome do ovário policístico, né, diabetes do tipo 2, se beneficiam muito do consumo do vinagre de maçã. E é super interessante e algo muito natural. Uma observação. Se for fazer o consumo do vinagre de maçã, que seja uma versão orgânica. Porque a maçã tem muito agrotóxico e ali está tudo ainda muito natural, porque só foi fermentado, então se preservam muitas toxinas ali então. Então, escolha uma versão, 20 minutinhos antes do almoço, 20 minutinhos antes do jantar. Pode misturar com o limão ou pode tomar purinho. Eu, geralmente, 1 a 2 colheres de sopa e um pouquinho de água, bebe, pronto, está resolvido. Perfeito. Como tratar memória ruim e falta de concentração na menopausa? É o que a gente falou ali no começo, né? Uma preocupação que a gente tem que ter um cuidado é com a nossa, chama bainha de mielina, né? Que é o que está associado ao Alzheimer. Inclusive, por que que hoje a gente vê tantas mulheres com Alzheimer precoce? Né? Tanta mulher desenvolvendo Alzheimer, demência senil, porque está associado aos hábitos alimentares, porque hoje a gente olha para o Alzheimer chamando o Alzheimer de diabetes do tipo 3. Então, ele é uma resistência à insulina a nível neurológico. Se eu tenho essa resistência à insulina a nível neurológico, isso vai destruindo essa bainha de mielina que faz a transmissão. Imagina que nós temos uma linha, né, nós duas, tá segurando uma e eu em outra. E aqui no meio tem um monte de nozinhos de gordura. E que com o envelhecimento, esses nozinhos vão desmanchando. E eles são os responsáveis por transportar esse impulso nervoso. Então, a minha mensagem não vai chegar em você. Perfeito. Então, eu preciso de substâncias. O ômega 3 é uma delas, talvez a mais poderosa que a gente tenha para fazer a recuperação dessa degeneração da bainha de mielina e frear isso, para que a gente não tenha. Outra coisa importante, gente, tem que descansar. A mulher, ela não para. A mulher não dorme direito. Está estressada, está ansiosa, que também é sintoma de climatério e menopausa. Né? A depressão e a ansiedade, que também estão dentro. Aí você começa a juntar tudo isso, uma cabeça cheia, né? Uma mulher que não para se olhar, que não faz uma atividade relaxante, que não desenvolve um hobby. Então, os alimentos que têm ômega 3 importantes, os que têm sulforafanos, que eu falei, o brócolis e a couve-flor importante, mas também é importante associar outros cuidados com memória. Exercitar cérebro, fazer palavra cruzada. Né? Exercitar cérebro não é ficar no telefone celular lá jogar parado. jogos, maravilhoso. Né? Tudo que estimule raciocínio, que te faça parar para pensar, é importante para isso. Perfeito. Conta aquele caso que te contactaram, que estava com inchaço na perna. O que você falou, doutora? Vamos lá. Uma paciente que já tinha 6 meses de tratamento médico com diferentes médicos, não usava mais os sapatos, o pé sempre inchado, me mandou foto para eu ver um pé enorme, 6 médicos diferentes, medicamentos diferentes, usou diuréticos, ou isso, usou aquilo, e um dia me mandou numa caixinha de pergunta a foto me relatando isso. E eu falei para ela, aumenta a sua ingestão de água. Começa a beber pelo menos 4 litros de água por dia. No primeiro dia ela começou, no segundo ela conseguiu os 4 litros, no terceiro dia o pé desinchou, não tinha mais nada. 6 meses de medicamento, 6 meses de médicos diferentes, em 2 dias bebendo água, o
problema dela foi resolvido. Gente, presta atenção, gente, que a água é a coisa mais importante no nosso corpo. Porque tem gente que não bebe água. Acho assim, É. né? Eu Muita fico coisa pode também. ser resolvida bebendo água. Olha para Muito, olha, vocês falta verem. de sono, dor de cabeça, dor muscular, cãibra, insônia, mau humor, né, dores articulares, tudo isso a água é muito importante. Muito bom. A partir de quando que a gente tem que tomar cuidado? Hoje a mulher entra na menopausa muito cedo, né, doutora? Muito. Devido, acho que à alimentação, né? Tudo, né? O estilo de vida. E algo que deveria, por exemplo, se a gente fala em climatério, que é aquela fase que antecede, ela deveria começar por volta dos 45 anos. Mas isso hoje teve uma antecipação de 10 anos. Então, nós temos mulheres de 35 anos Nossa. já relatando sintomas, muito cedo, muito jovens, muito Não precoce vai ter isso. filho depois. Exatamente. E caso de menopausa precoce, que com 38 anos é menopausa precoce, né? Então, muitas mulheres, um aumento absurdo de mulheres menopausando precocemente. Então, isso chega com 35, mas que idade eu deveria começar a me cuidar? No primeiro momento que você se der conta que você é mulher. Né? Então, assim, eu com 30 anos é bom? É maravilhoso. Com 40 é bom? É maravilhoso. Com 50 é bom? É maravilhoso. Sempre há tempo. Mas quanto antes eu consigo colocar esses alimentos que são importantes para a saúde da mulher, o suco Libifresh, por exemplo, é um exemplo, né, de alimentos simples, Perfeito. fáceis, que a gente pode colocar, cuidar da ingestão de água, fazer esse gerenciamento do estresse, para trabalhar essa parte de memória, foco, concentração, que está muito associada também. Então, quanto mais cedo conseguir colocar essa mudança, mais infinitamente melhor vai ser essa menopausa dessa mulher. Perfeito. Você poderia explicar o que seria especificamente fogacho? Quais seriam os meios de profilaxia para quem sofre com eles e quer melhorar? Perfeito. E olha que coisa assim, vamos falar o seguinte, ninguém deveria se permitir ter fogacho. Uma coisa é a gente dizer que é natural acontecer, mas não é normal que você viva com fogacho. A cada episódio de fogacho acontecem, vamos falar assim, como se fossem micro AVCs no cérebro de uma mulher em razão da oscilação de temperatura e oscilação de fluxo de sangue. Então, o que é o fogacho? Em razão da queda do estradiol, que é o hormônio, né, feminino que nós temos ali, não só feminino, mais feminino. Mas então, em razão dessa queda, o nosso cérebro tem uma partezinha dele que é como se fosse a resistência do chuveiro, que controla a temperatura. Essa partezinha, ela começa a interpretar errado a temperatura do corpo e ela acha que o nosso corpo esquentou demais. E aí, muito rapidamente, promove-se um aumento de fluxo de sangue para o cérebro para esfriar isso. Então, esse aumento de fluxo de sangue é que traz a vermelhidão do fogacho e a transpiração, aquela sensação de queimação, de quentura, de calor que fica aqui em cima. Só que imediatamente ele entende que a sua temperatura está boa e faz vasoconstrição para esse sangue voltar para o coração de novo. Então é onde vem ataque cardíaco, que mulheres tremem de frio, tem calafrio, arrepia. É justamente, então, isso pode durar de 2 a 5 minutos, dependendo da mulher que nós estamos falando. E durante anos, eu tenho paciente, Fernanda, que chegou para mim com 20 anos de fogacho. 20 anos sofrendo. Meu Deus! E que assim, eu falo isso muito feliz, assim, porque são mulheres que vão no meu Instagram, que abrem os vídeos, elas falam isso. Mulher que com uma semana de suco Libifresh, o fogacho foi embora. Olha que incrível. Porque é alimento, gente. É a Fernanda, jamais, é Deus que criou o alimento. Né? Deus nos dá a capacidade de estudar para a gente combinar esses alimentos. Mas é poder de cura pelo alimento. É verdade. Então, assim, a gente não tem que se permitir. A profilaxia, o que eu posso fazer para prevenir? Comer. Trazer esses alimentos e evitar o que causa. Porque nós temos vários gatilhos para fogacho. Bebida alcoólica, cafeína, excesso de açúcar, excesso de farinha, né? Excesso de farinha, de açúcares em geral, aqui eu falei. E tem 2 alimentos que são considerados naturais, são muito bons, mas para muitas mulheres causa o fogacho, que eu acho importante a gente falar. Lógico. Que é a canela e o gengibre. Jura? Sim. Por isso que eu acho que a gente nunca pode dizer que tudo que é saudável é bom. Depende para quem, né? Veneno de cobra é saudável, é natural, mas tipo assim, é bom para todo mundo? Não, né?
Então, o gengibre e a canela são excelentes alimentos. Inclusive, o gengibre para pressão é maravilhoso e muita gente acha que não. Associa o gengibre ao aumento da pressão, mas não, ele é maravilhoso. Só que para muitas mulheres são gatilho, ele é gatilho para fogacho. E quando que a gente associa um alimento natural a algo que está vindo de sintomas? Geralmente você fala, não, deve ser outra coisa. Natural não pode ser. Natural não pode ser. Como que canela é e gengibre é? Mas também podem ser. Então, evitando, identificando isso e evitando o consumo. Fernanda, fale sobre a libido. Sim, um dos sintomas extremamente relatados também e afeta vários relacionamentos, afeta famílias Muito. por isso. Muita mulher senta diante de mim, chora, né, e se culpa por ter essa baixa de libido. Ah, Fernanda, mas era bom, hoje já não tá mais, porque meu marido acha que eu não o amo. Ai, meu marido é tão bom, a culpa é minha. E ela se chicoteia, né? Ela se crucifica ali. Então, primeira coisa, acalmar essa mulher para que ela entenda que existe uma questão fisiológica associada a isso, associada ao climatério e à Perfeito. menopausa. Porque a queda desses hormônios faz com que essa fisiologia, com que o funcionamento desse corpo, ele fique prejudicado. Mas algo que a gente tem que entender, Fê, que toda mulher deveria entender. Eu sempre, eu e minhas analogias, né? Eu falo assim, a libido para o homem é o mesmo que a gente olhar um carrão, aquele carro maravilhoso, uma máquina. Nossa, a libido para o homem é aquele, é simples, está pronta, né? Para a mulher é aquele mesmo carro inteirinho desmontado. Inteirinho desmontado, com 1 milhão de peças. Isso é a libido feminina. E aí você junta tudo isso, tudo é relacionamento, diálogo, intimidade, né, cuidado, essa mulher como é que ela está se vendo e com a falta de conhecimento do próprio corpo. Perfeito. Porque quando a gente vai envelhecendo, uma das dádivas, que são muitas do envelhecer, é a gente ter liberdade, a gente se conhecer, ou deveria ser assim, né? Uma fase que você sabe do que gosta, que você tem escolha, você tem palavras, você pode se manifestar com mais liberdade do que quando você era muito mais jovem. Só que existe um desconhecimento muito grande do corpo. Né? E um dos trabalhos que eu faço com elas, quando eu trago a questão da libido, é justamente trabalhar essa forma da fisiologia, da anatomia do corpo. O que que eu tenho? Como funciona? Como é que eu posso melhorar isso? Então, a libido, ela é muito necessária de ser falada. E você tem 2, mostra para o pessoal. Meus mascotes. Deixa eu apresentar para vocês. Aqui nós temos a Poderosa e o Magnífico. Nomes escolhidos pelas minhas meninas aqui, que os dois. Por quê? Porque eu me surpreendi, a primeira vez que eu comecei a falar sobre libido, quando eu fui explicar a questão de anatomia realmente da vulva, muita mulher desconhecendo o próprio corpo por medo de se tocar, o tabu associado ao sexo, que é gigante. Agora, você imagina, sexo na menopausa. Nossa. A gente junta 2 tabus, então isso fica enorme. Então, quando eu trouxe pela primeira vez essas maquetes, né, meus companheiros aqui, foi justamente para a mulher entender que nós temos e que nós podemos desfrutar do sexo da mesma forma que o homem. Para ela entender que ela tem uma vulva, que ela tem um canal vaginal, que tem outro buraquinho, eu vou dizer para você, nem nesse nome mesmo, né? Esse buraquinho aqui, que é a uretra, que é por onde sai o xixi, que tem muita mulher que acha que é tudo pelo mesmo lugar, né? E não é, que está aqui, mas principalmente para que todas as mulheres saibam que nós temos o nosso centro do prazer, que é o clitóris, que é o irmão gêmeo do pênis. A diferença é que um está para fora e o outro está lá dentro. Mas é que a gente pode estimular isso aqui para que nós também tenhamos ereção. Porque o homem, ele relaxado está aqui. Ele passou na frente, não precisa de muita coisa, né? Ele se excita, ele está aqui, a ereção acontece, vem fluxo de sangue. E conosco, apesar de ser um pouquinho mais detalhado, conosco também acontece, e a nossa ereção, ela é pouco visível, porque ela está muito mais dentro, eu vou mostrar aqui, mas a gente percebe num clitóris, né? Sabe quando você vai tomar banho, que você vai, né, fazer a sua higienização, e que quando você lava, você sente uma parte mais sensível? Aquilo é a pontinhazinha mínima desse clitóris, porque o que a gente percebe é isso pequenininho, mas o tamanhão dele aqui dentro, ele é enorme. E se a gente fosse montar um clitóris, se eu fizesse isso aqui com ele, anatomicamente eu teria a mesma coisa que o pênis. Com as mesmas funções, os mesmos nomes, inclusive. Nós temos a glande do pênis, a glande do clitóris. Então, é tudo igual.
A diferença é que nós não sabemos estimular isso, que a gente não sabe usar. E como que se estimula esse clitóris, então, numa mulher, né? Principalmente na questão do climatério e menopausa, porque vem associado ao ressecamento vaginal. Então, melhorando esse ressecamento vaginal com preliminares, com toque, com essa mulher se conhecendo. Dificuldade qual é aqui, Fê? De falar. Ela falar para o parceiro o que ela gosta, o que ela quer. Né? Muitas vezes, eu até incentivo e ensino o uso do vibrador. Eu sempre trago na live, eu pego, mostro como é que usa. Eu falo, gente, olha o contexto disso na sua vida. Né? Não é um competidor com o seu parceiro, não vai substituir o seu parceiro. Tem que trazer para enriquecer, porque nós temos o direito de ter uma vida sexual plena. Nós temos tudo, a nossa máquina é perfeita. A gente só não sabe usar ainda tudo, todo o potencial dele. Então, por isso que a Poderosa e o Magnífico, eles estão sempre comigo nessas lives. Fernanda, fale sobre a ansiedade na menopausa. Falo. Também é um dos sintomas. Deixa eu colocar isso aqui para cá agora, que nós vamos mudar um pouquinho o foco, né? Em relação à ansiedade. Também acontece em razão do estradiol, só que muito mais pela não aceitação do que está acontecendo. Porque quando eu, por exemplo, imagina, eu fico pensando na cabeça, o que é uma cabeça de uma mulher que não dorme, que está com oscilação de humor, que está passando por uma baixa de libido, que está com ressecamento vaginal. Começa a juntar tudo isso na vida dessa mulher, é tudo gatilho para que comece a acontecer esses transtornos emocionais. E muitas vezes, até é bom a gente falar sobre isso, que acontece de, nesse período, muita mulher ter aumento de peso. Por quê? Porque essa ansiedade que acontece... Desconta na comida. Desenvolve, perfeito. Desenvolve a fome hedônica, que é a fome emocional. E essa comida começa a virar refúgio, mas eu não estou enxergando isso. Então, a culpa é do hormônio, a culpa é da menopausa, mas tem essa questão da ansiedade. E qual é o grande problema da gente associar isso ao climatério? Porque tem alimentos que a gente traz para a vida de uma mulher, associado, claro, a outros hábitos, que faz com que melhore a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, e são alimentos simples e gostosos. A gente pode colocar cacau, isso pode vir na forma de um chocolate, 70%, que inclusive une o útil ao agradável, porque eu desfruto do prazer do sabor do chocolate, para quem gosta daquele doce que abraça, que conforta, e isso acalma. Como a gente traz o benefício desse cacau para a vida de mulher, trazendo esses nutrientes todos, eu trago abacaxi, abacate, banana, uva passa, aveia. São todos alimentos que, se a gente coloca no final do dia, principalmente, porque nós somos cíclicas, né? Nós temos as nossas 24 horas dentro do nosso ciclo circadiano. E se eu entendo que a cada momento desse dia, quando a gente tem baixa de hormônios, eu consigo trazer alimentos, isso chama crononutrição. Quando eu trago alimentos que conversem com aquela hora do dia, a gente consegue trazer um controle desse hormônio extraordinário para o corpo. E com a ansiedade não é diferente. Então, quando eu chego lá no final do dia, que eu sei que vai haver uma queda da serotonina, que é o horário que eu escuto assim, doutora, nesse horário eu como o reboco da parede. É o que eu mais escuto. Nossa, esse horário eu quero comer tudo, tô louca, eu quero doce. Por quê? Porque a queda da serotonina. E o cérebro associa que o doce traz conforto, o carboidrato, né? Ele traz conforto. Então, se nesse horário a gente traz esses alimentos que tem triptofano, que é um aminoácido, na composição, a gente consegue também segurar essa queda da serotonina. Essa mulher não fica desesperada para a ingestão do doce naquele momento e nem dá a baixa de humor. Porque eu tenho muita paciente que chega para mim, ai, mas parece que eu fico tão depressiva no fim do dia, uma sensação ruim, um negócio aqui assim. Quando você vai ver a serotonina. Então, traz esses alimentos, esse horário. É igual quando me perguntam qual é o melhor horário para comer o doce. Nesse caso, é o horário que vai vir à vontade, que é esse. Porque a gente realmente consegue saciar uma vontade sem que essa mulher desconte em outra coisa. Eu mato a vontade dela. E quando eu falo doce, Fê, nessas horas, muitas vezes é o doce realmente que essa mulher precisa. Porque às vezes ela vai tentar se enganar com outras coisas, ela acaba comendo 3, 4 vezes, muito mais, porque não vai matar a vontade. Então, eu pego brigadeiro de abacate, eu pego não sei o quê, mas eu queria um único brigadeiro de verdade. Para matar minha vontade, acalmar meu coração, comer um pedaço de chocolate. Então, come para ficar feliz. E ansiedade. Vai para um médico, vai para um psiquiatra que não entendeu que essa ansiedade está associada ao climatério e à menopausa, medica essa mulher. Esse ansiolítico piora libido.
piora muito. Então, o que já era ruim Ficou pior. vai ficar muito pior. E se fica pior essa libido, vai vir toda uma cascata emocional junto, e aí a gente tem mais 10, 15, 20 sintomas associados. Então, olhar com carinho para a ansiedade nessa idade, a partir dos 40 Perfeito. anos. Né? Principalmente essa mulher nunca teve. Muito bom, adorei, Fê. Ah, meu amor, também. Obrigada, foi um prazer Ó, enorme. para terminar, deixa uma mensagem para quem nos assiste. Nunca é tarde, gente. Eu falo que se há vida, há tempo. Você, mulher, né, comece a trabalhar a cabeça para se achar merecedora desse cuidado. Você é preciosa, você é muito valiosa, o seu corpo é muito precioso e a gente tem todas as ferramentas na mão da gente para cuidar, porque o alimento ele não pula na minha boca. Eu pego, eu faço escolhas. Então, fazer escolhas considerando a sua importância e entender que nós somos, como a música fala, mulher de fases, mas que essa fase pode sim ser a melhor fase da vida de uma mulher, a depender da maneira como você conduz essa fase. E eu estou aqui à disposição, eu falo isso todas as vezes, vou falar de novo, podem mandar mensagem, eu respondo. Eu posso demorar um pouquinho, mas que eu respondo, porque assim, é necessário a gente falar sobre. Chegamos ao fim de mais um Sacada de Ouro podcast. Se você gostou, deixe seu like. Se quiser mandar uma mensagem para Fernanda ou para mim, pode mandar que a gente responde. Até a próxima.